Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, videocast, Homens de Fé. E nós estamos aqui hoje com muita alegria recebendo você e recebendo o Farney também. Eu sou o Padre Fernando Balvels, Padre da Copiosa Redenção e estou à frente do nosso projeto Homens de Fé para levar o tema sobre a fé, a religião, o sagrado, lá onde vivem os homens. Quero receber o Farney, seja muito bem-vindo, Farney. Obrigado, Padre, pelo convite. É uma alegria estar aqui nesse podcast e vamos conversar aí sobre essa realidade de fé, a nossa vida de fé, né? E nós vamos conversar com um sotaque mineiro hoje, gente, porque o Farney e a Fernanda, que vai participar aqui também, a esposa do Farney, né? Eles são lá de Minas Gerais, é isso? Conta um pouquinho de onde você é. Exatamente. E quem é o Farney? Nós somos de Minas, Congonhas, Minas Gerais, uma cidade pequena lá no interior de Minas, próximo a Belo Horizonte. É uma cidade carregada de tradição, de história, então nós somos criados dentro dessa tradição, né, mineira. Sou o Farney, né, casado com a Fernanda. Farney, casado com a Fernanda. Temos 5 filhos. Cinco lindos filhos. Uma graça, 4 meninas e um menino. E participamos atuando lá na comunidade missionária Emanuel, né, onde nós temos o carisma de gerar vida e salvar almas. Que lindo. Nossa, eu conheço o Farney e a Fernanda há uns 18 anos, desde quando a fábrica estava ainda no primeiro produto, né? E agora ver assim... A gente estava falando sobre isso em off, né? Sobre a perseverança na fé que a gente vai tendo, enquanto a gente perdeu tantos pelos caminhos, né? A perseverança e a fidelidade fez com que essa obra que vocês estão conduzindo lá no Emanuel seja lindo demais. E você, Farney, hoje está aqui também, claro, para contar um pouquinho de você, da sua missão, mas justamente porque tem 5 lindos filhos, nós estamos aqui para trabalhar sobre um tema que é um dos que também está mais ao seu coração, né? Aliás, você veio até o Paraná para falar com casais e para falar de família. Então, o tema hoje é família, o tema é filhos também, né? Exatamente. A família, ela realmente é algo extremamente importante, né, Padre? Se nós olharmos assim para o próprio comportamento de Deus, Deus quis ter uma família, Jesus quis ter uma família. Na criação, ele criou o mundo a partir de uma família, uma relação familiar, Adão e Eva, marido, né, esposa. E a gente vê assim, é tão importante que, além disso, Deus elevou a família à dignidade de um sacramento, né, de tão nobre e importante que é essa missão de família, né, de ter uma família, de ser família, de valorizar a família. É maravilhoso. Então, mas conta aqui pra mim, você tem a Fernanda como esposa, daqui a pouco a gente vai conhecer ela também aqui. Conta um pouquinho assim, como você formou a sua família então? Desde quando os seus olhos caíram sobre os olhos encantadores da Fernanda e você disse assim, essa moça é pra vida toda. Nossa, que pergunta. Olha, eu falo sempre com a Fernanda que quando eu olho para ela, eu vejo o quanto Deus me ama. Que ela é um reflexo do amor de Deus, é uma resposta do amor de Deus para minha vida, né? Eu lembro que quando nós casamos, eu cantei uma música para ela, né? E que foi uma música que, na época, eu que compus. Eu não sou compositor, mas eu compus a música só para Fernanda. E é que eu falava assim, orei ao meu Senhor ansioso por um grande amor. Orei ao meu Senhor ansioso por um grande amor. Gente, vamos comprar um caminhão para escrever isso no para-choque. Aí continua, encontrei no seu olhar a resposta da minha oração, né? Então, tipo assim, a Fernanda é a resposta daquilo que eu rezei. Eu lembro quando eu entrei para a igreja, eu queria ter alguém, uma namorada, né? Ficava pedindo, o jovem entra para a igreja, eu entrei para a igreja com 16 anos, tá lá, cadê minha Maria, minha Maria? Então, a Fernanda é fruto da minha oração, né? E quando ela conversava comigo, ela falava que eu também era fruto da oração dela. Então, era uma resposta do amor de Deus, né? E romântico você, hein? Que gostei da sua música. Legal isso, né? Você vai ter que dar uma palhinha depois disso aqui. Será que sai? Será que eu lembro? Não, não sei se eu lembro, não. Inventa, ninguém vai saber. Vamos tentar. E é interessante que a partir daquele namoro, tudo foi se construindo, né? Tudo acontece em fases, né? E etapas. Então, aquele namoro foi muito importante para a minha vida, para me construir como homem, me construir como pessoa. E ela me fez perceber que ela era uma mulher que eu queria
que fosse a mãe dos meus filhos, que eu queria viver com ela para a vida toda. Então ela trazia no jeito de ser, no jeito de olhar, no jeito de falar, inclusive até nos defeitos dela, ela trazia resposta para aquilo que eu buscava e queria, né? Então, é isso, né? Você tem alguma encomenda especial além da água e do café? Gostaria de alguma coisa? A gente tem aqui o departamento de música. Obrigado. Você viu que nós temos até um no ar, a gente fez investimento aí, ó, compramos isso aí na loja. E esse aqui é o símbolo, Farney, que a gente teve lá no encontro do Homens de Fé. Pediram se eu ia acender ele, eu falei que eu quero que ele dure bastante, né? Não vou acender, não. Mas conta pra mim, e daí? E o casamento? Quando veio? Então, o casamento, nós namoramos durante quase 5 anos, né? Durante quase 5 anos, casamos, tivemos a primeira filha, Maria Clara, nossa primeira primogênita, Maria Clara. E aí foi assim, muita bênção de Deus, que os filhos foram vindo um atrás do outro, assim, no início, né? Maria Clara, Luísa e Letícia, a diferença entre elas um pouco menos de 1 ano, né? Mas o meu ato de casar com a Fernanda, eu acho que foi uma das maiores e melhores escolhas que eu fiz na minha vida, né? Eu também acho. Foi uma das melhores escolhas, porque eu vejo a vocação, assim, esse chamado meu de ser pai, de ser esposo, esse chamado vocacional, é um chamado que me constrói. E eu vejo que talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse abraçado essa vocação. E eu lembro que no início, lá na minha juventude, eu tive também os conflitos vocacionais, se eu ia ser padre ou não, escrevi carta para seminário para saber se era aquilo, se não era, mas graças a Deus segui pela decisão do casamento e nos casamos, e eu acho que foi uma escolha acertada, sabe? É lógico que o início, quando a gente vai respondendo à vocação, nem tudo é tão claro, né, padre? Nem tudo é tão claro. As coisas vão se clarificando a partir do momento que a gente vai vivendo. Quanto mais a gente vai vivendo a realidade, vai vivendo as circunstâncias, as coisas vão se tornar, a vocação vai se tornando mais clara, ela vai despontando. Por isso que é muito importante a gente não fugir da nossa vida real. Quanto mais nós nos aproximamos da nossa realidade, da nossa vida real, do nosso cotidiano, da realidade, da circunstância onde nós estamos inseridos, mais o nosso chamado vocacional ele vai desabrochando, ele vai aparecendo, ele vai se clarificando diante dos nossos olhos, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho muito mais certeza que esse é o meu chamado. Mas como que eu tenho hoje essa certeza da minha vocação de casar e ser pai? Vivendo ela. Quanto mais eu vivo, quanto mais eu entrego, quanto mais eu abraço essa vocação, mais ela vai se tornando sólida dentro de mim, se tornando verdade dentro de mim, enfim. É mais difícil hoje eu ter dúvida da minha vocação do que, sei lá. Olha, a gente chegou agora no momento que é assim, que a gente gira o break agora, a gente vai ter a vinheta, e você vai olhar lá naquela câmera ali, ó, aquela câmera que está fechada em você, que agora esse é o momento mais importante de hoje, assim, é o momento do testemunho da minha herança de fé, entendeu? Então você vai olhar na câmera, você vai dizer assim, o homem de fé em quem eu me espelho, o meu homem de fé, que busca, no meu caminho de edificar o meu homem de fé e aí você dá aquela mensagenzinha, para a gente poder daí virar o break. E eu quero trazer a Fernanda, porque eu estou ansioso para trazer ela aqui também. Então, lá naquela câmera, Farney, quem é o seu homem de fé? Olha, o meu homem de fé, tem 2 homens de fé, mas o que me veio à cabeça de forma instantânea foi o meu avô. Ele trouxe para mim valores de justiça e trabalho. Quando se pensa em ser justo e trabalhar, eu lembro dele. E ele passou isso para o meu pai. Então, o meu pai também traz essa dignidade do trabalho, essa responsabilidade com a família e com o trabalho. Então eles me inspiram nesse aspecto. Cara, que coisa interessante. Sabe o que eu estou percebendo? Bom, eu não sei a ordem das nossas apresentações aí online, mas os nossos convidados, todos, incluindo eu também, que fiz a minha mini participação em um deles assim, a gente fez referência aos pais e aos avós. E olha que interessante, a maioria das vezes as pessoas jogam as culpas nos nossos pais de tantas coisas, mas como os pais são importantes também, né, na transmissão da fé, eu achei que a maioria dos convidados iam falar, é o padre fulano,
É o Padre Papa Pio. Bento XVI. Foi o meu santo lá, né? Não, olha, são pessoas reais e próximas de nós. Homens de fé no tempo que estão ao nosso lado, né? Interessante. Essa é uma coisa... E a gente vai continuar falando de família. A gente vai girar agora a vinheta do intervalo para que a gente possa trazer aqui a Fernanda Encantadora, porque tá muito feio esse podcast, só esses dois latão aqui. Vamos trazer um pouco de beleza feminina para esse lugar. E chegamos ao segundo bloco do nosso programa podcast, videocast, Homens de Fé. E agora, eu gosto sempre, me perguntaram uma vez, mas vocês vão gravar só com homens? Eu falei, não, porque na vida de um homem, se não tiver uma mulher, ele não é um homem de fé completo, né? Mesmo na vida de um padre, né? E aqui a gente tem a Fernanda, que é a esposa do Farney. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada. Uma alegria muito grande estar aqui, né, gente? Participar aí desse podcast com o Padre Fernando, que é tão querido por nós, né, Farney? Pela nossa cidade, né? Um padre extremamente querido lá por todos lá. Ô, gente, a produção já tá dizendo aqui que é pra Fernanda não parar de falar, porque o sotaque dela é lindo, pessoal. Tá subindo a audiência aqui já, hein, gente? A gente tem uma história já bonita, grande, né? Nossa história já está se tornando de maior de idade, já de tantos anos que a gente se conhece, né? E a gente tá falando de família e de filhos, e você vir aqui é importante, porque se os filhos vieram, foi porque você se abriu à vida, né? E eu queria que você pudesse também colaborar nesse assunto, dizendo exatamente sobre isso. Como são importantes os filhos, que eu tenho certeza que na vida de vocês são extraordinários, né? E depois a gente tem que contar a historinha da profecia também, dos gêmeos que vieram aí, né? Padre Fernando, propagador de vida, né? Então, filhos são sempre uma bênção, né, padre, na nossa vida. Eu falo que eu sempre quis casar, né, jovem, sempre tive o desejo, nunca tive dúvida, ao contrário do Farney, né, que um tempo do namoro aí me deixou meio preocupada, mas eu nunca tive dúvida da minha vocação, assim, olha, se não for com você, vai ser com outro, mas eu vou me casar, né, e graças a Deus que Deus tocou no coração dele breve e ele já se decidiu, né, pelo casamento, mas eu sempre tive no meu coração esse desejo de casar, de construir uma família. E a princípio, eu queria ser como a minha mãe. Eu queria casar jovem e ter 3 filhos, né? Não importava se era um menino ou menina, né? Eu queria ter 3 filhos. E assim a gente fez. A gente casou muito cedo, né? Casamos jovens, eu com 20, o Farney com 23. E logo já vieram os filhos. Veio primeiro Maria Clara, uma menina doce, muito meiga, obediente, estudiosa. E logo depois veio a Luísa. Com 1 ano e 6 meses, a Luísa nasceu. E Luísa, cheia de personalidade, me ensinou muito com o jeito dela, assim, super criativa, independente, decidida, uma personalidade assim muito forte, né? E quase 2 anos depois, 1 ano e 9 meses, veio a Letícia. 1 ano e 11 meses, veio a Letícia. Então, assim, foi uma escadinha. A Letícia foi o xodózinho da casa, né? Porque todo mundo bajulava, ela ficou caçula muito tempo, né? Ficou caçula 12 anos, né? Então, a Letícia é o verdadeiro sentido da palavra, né? Era uma alegria lá na nossa casa. Então, muito alegre, sempre de bom humor, muito brincalhona, muito carinhosa, beijoqueira. Então, a gente se completava com as qualidades de cada uma delas. Isso nos fez muito mais felizes, assim, né? A gente olhava para elas e contemplava só a beleza, né? Não conseguia ver os defeitos. Claro que via, mas assim, isso nos sobressaía, né? Na nossa vida ali, no nosso ambiente familiar. E a Letícia, todas elas sempre foram loucas com criança, né? E a Letícia falava, mamãe, me dá um irmãozinho, me dá um irmãozinho. Eu falei, não, Letícia, tá bom, tá bom. E aí, num retiro de carnaval, Padre Fernando estava em Congonhas, no nosso retiro de carnaval, e disse, você vai ter 5 filhos. Eu falei, padre, não, já tenho 3, as meninas já estão grandes. Não, você vai ter 5 filhos. Eu falei, não vou. Depois ele voltou. E vai ser gêmeos. Você vai ter gêmeos e vai vir um casalzinho. A gente fez enquete, Fernanda. Foi assim, ó. Foi? Eu fui fazer o casamento da meu Deus. Da Emanuele, né? Lá na igreja da Imaculada, é essa? Igreja? Isso. Segura um pouquinho. Não, pode continuar, tá em você lá, mas a gente corta. Pode. Foi o casamento do Jackson e da Emanuele, Da Jackson né? e da Emanuele. E aí, só que quando acaba aqueles casamentos, o pessoal fica tirando foto na porta. E você tava envolvida na música. Eu falei, Farney, rouba as meninas,
vamos tomar um sorvete, porque é isso que vai demorar. É. E eu falei assim, ei, Farney, já parou? Só essas meninas? Porque assim, Deus encheu a casa deles de menina, gente. 3 lindas meninas, já adolescentes. Não, já é jovem uma, né? Se eu falar de adolescente, Deus o livre. E aí eu perguntei, mas vai ficar só nisso? Porque gente bonita tem que ter filho, porque já tem o que tem de gente feia no mundo, né? Então, e daí o Farney falou que queria ter 5. E as meninas, e eu falei, e vocês? Elas, também. E o Farney falou, eu quero ter e até vir um menino também. Não que as meninas não sejam uma bênção, né, Farney? E aí eu falei, mas ele falou, mas a Fernanda não quer assim, porque para mulher é mais difícil. Aberta a vida sempre, mas assim, você fica pensando pra frente, né? Eu falei, não, então vocês querem? Os 4 votaram, daí você perdeu, você fica em minoria. Né? Eu falei, então vão vir gêmeos, e vai vir um menino e uma menina. E a gente tomou esse sorvete, você chegou lá e ficou reclamando, mas não, eu podia tirar a benção. Não, eu fiquei meio apavorada, padre, sabe? Porque eu amo ser mãe, né? Minha vida não podia ser diferente. Eu amo a maternidade, eu nasci pra isso, amo, de paixão. Então, eu realmente me realizo sendo mãe. Então que Deus te dê mais um, Não, viu? padre, calma, mais um padre, menininho. calma. Então, Bom de vir. Mas eu amo ser pai. Vai ser ótimo. Mas eu fiquei meio um pouco assustada porque assim, as meninas já estavam independentes, né? Assim, já comiam sozinhas, se vestiam, tomavam banho. Então eu comecei a respirar um pouco mais, assim, né? E a gente podia sair mais para os eventos, para os retiros, e elas tinham uma liberdade maior, então elas já não demandavam tanto cuidado, né? Então, eu comecei a ficar um pouco mais livre, né? Vamos dizer assim. Eu pensava, vai começar tudo de novo, mas depois disso eu me abri. Falei, né? Seja o que Deus quiser. Então, se a gente não fazia uso de nenhum método contraceptivo, então a gente... Estava aberto. Estava aberto à vida. E a Letícia pedia sempre, padre. Ela falava, por favor. Eu falei, Letícia, não, agora não, deixa depois. Quem sabe ano que vem. E a Letícia, padre, para nossa surpresa, ela baixou um aplicativo no celular de orações, assim, e lá tinha uma parte que tinha novenas. E a Letícia abriu e começou a fazer novena. Mamãe, qual novena que é boa? Aí eu, Letícia, tem tantas novenas. E ela, me ajuda a fazer uma? Eu falei, qual? Vamos fazer aqui Nossa Senhora Aparecida. Aí pegou, fez a novena. Terminou, ela foi para Santa Rita. Terminou, foi para Santa Terezinha. Terminou, foi para São José. E aí eu descobri depois, padre, que ela estava fazendo novena, uma atrás da outra, pedindo a Deus para eu engravidar. Olha. E eu não sabia disso, né? Só soube disso quando eu contei para ela. E aí, na pandemia, a gente ficou muito em casa, a gente se aproxima muito mais, né? O amor está no ar. E aí eu fiquei assim, falei, se rolar, rolou. Eu sei que hoje é um dia, eu estava fértil, sabia, né? Eu sabia do risco que eu estava correndo, né? E foi o risco mais bem corrido, né? Que eu corri na vida. Porque aí, depois disso, eu descobri que estava grávida e, assim, foi uma surpresa muito grande. Quando eu contei para elas, né, assim, elas ficaram super emocionadas. A Letícia, eu terminei uma novena ontem, Deus me atendeu, e ficou muito satisfeita. E aí, quando eu contei que eram gêmeos... Aí o Farney ficou mais feliz ainda, né? A festa foi assim... Quando eu fiquei sabendo, eu também fiz festa aqui, viu? Eu até tomei uma Coca-Cola e comi um hambúrguer para comemorar. Ai, que bom, padre. Porque, assim, foi um renovo na nossa casa, assim. Sabe o que eu queria perguntar para vocês, assim? Vocês pregam, vocês evangelizam, né? Vocês estão no Paraná para o Encontro de Casais, vocês têm a missão lá, e daqui a pouco vocês vão poder encontrar no finalzinho, a gente põe as redes sociais de quem é o convidado, vocês vão poder ir lá e olhar o álbum de família, vocês seguem o Farney e a Fernanda, vão ver a missão, vão ver o álbum de família, vão ver a minha rede social, segue lá também que a gente está querendo crescer na tal da rede social, mas a pregação de vocês é influenciada também pelo vínculo de família, vocês estão sempre juntos, eu lembro que quando a gente está nos grupos, lá também um está pregando, outro está cantando, um conduz o outro, quase faz um ping-pong ali, né? Continua assim, né? Continua assim, a gente há muito tempo já juntos nessa missão, então eu já consigo compreender, às vezes, quando um fundo musical não tá legal, eu falo, o Farney não vai gostar disso, aí eu já peço, gente, troca esse fundo musical. Então a gente já vai se conhecendo e isso está se perpetuando e passando para as nossas filhas, né? Hoje a Maria Clara já canta no grupo de oração, a Luísa também está cantando, a Letícia que está mais tímida ainda não quer desabrochar nessa área, não, mas as meninas já cantam, já ajudam nos retiros, na organização, então a gente fica muito feliz de ver isso acontecendo. E a gente deixa elas muito livres, sabe, padre? Assim, elas foram criadas na igreja com a gente desde pequenininho, se eu lembro. Mas a gente sempre deixou as meninas muito livres. E é uma escolha delas estar
envolvidas nesse... É a experiência delas, né? A experiência que elas tiveram. Então, assim, elas são livres. Né? Eu reconheço isso. Elas isso são é verdade. livres. Né? Mas o Farney agora está na estrada, assim, eu tenho visto as missões, tem ido para Rondônia, tem ido para alguns lugares. E aí, como é que é esse negócio agora de ficar um pouquinho longe de casa? Pois é um desafio isso, né? A Fernanda sente muito a minha falta, mas faz tanto sentido isso para a nossa vida, porque eu vejo que ao fazer essas missões, ao sair para pregar, para falar de Deus, eu estou levando um pouco da vida de Deus, essa vida que eu construí, né, dentro da minha casa, que estabeleceu. E eu vejo também o olhar de orgulho das meninas, sabe? Da Maria Clara, da Luísa, quando fala que eu vou pregar, quando fala que eu vou sair em missão, eu vejo assim, um quanto que o coração delas se enche em relação a isso. E um aspecto também dessa nossa missão, eu sempre levo esse respeito pela família, esse valorizar a família. Eu lembro que eu estava em Rondônia e uma das coisas que a gente falava é justamente isso, né? A abertura, preguei um retiro para homens, a abertura dos homens a viver a vida, né, em família, em se abrir à vida, favorecer com que essa vida possa acontecer no seio da família, né? Porque a vocação do marido e da mulher, ela faz sentido com os filhos. Não faltou dinheiro para criar os filhos? É engraçado, né? O povo é uma visão que o povo tem às vezes, que filho tem uma visão economicista do filho, né? Filho é gastar dinheiro, mas pelo contrário, filho é prosperidade, sabe? A gente percebe, aumentou a quantidade de filho, mas aumentou a providência divina na nossa casa, aumentou o cuidado de Deus na nossa casa. Então, às vezes é um ato de egoísmo muito grande não querer filho. Muito planejamento, talvez? Muita graça. Não, eu digo assim, as pessoas planejam demais. Sim. Querem planejar demais. Eu lembro que eu estava uma vez no meu trabalho e uma pessoa falava, filho dá muito dinheiro, é muito caro ter filho e é difícil ter filho. E a pessoa tem um filho, ela ganhava, 4 ou 5 vezes mais do que eu, e eu tinha 5 filhos. Mas a verdade também é assim, não é? Tipo, depois que veio o primeiro, o segundo usa as roupas do segundo, do terceiro, e a cama e vai, eu acho que vai, né? E o primeiro, eu percebo assim, ó, se você só tem um filho, você vai ter que cuidar dele por conta. Se você tem um segundo, o primeiro já se interte com o segundo, o terceiro já tem mais mesmo que às vezes briga, alguma coisa assim, mas naturalmente surge uma organização familiar que ajuda a crescer, que transmite, né? E se o testemunho de casa vem, né? E é interessante isso que você falou, é muito interessante que a gente percebe a evolução da Letícia, que era a caçula. Quem era a Letícia? A Letícia era o xodózinho, caçula, a menina que era sempre cuidada, a menina que não escolhia nem a roupa, né, Nanda? Não sabia nem escolher qual que é a roupa que ela iria sair. Verdade. Hoje, quem é a Letícia? A Letícia, ela escolhe a roupa dos meninos, ela prepara a mamadeira dos meninos, ela dá banho nos meninos. Ou quanto que a Letícia evoluiu, sabe? Na independência dela, na coragem dela, na capacidade de... A Letícia, ela tem mais memória e capacidade de organizar o remédio e a alimentação dos meninos do que a própria Fernanda. Padre, interessante, quinta-feira, antes da gente vir, a gente levou os bebês no pediatra. E a Letícia pode ter o compromisso que for. Parece que é um evento. E é o pediatra no evento. É o dia do pediatra? Eu vou. E aí ela vai. E aí ela fica cuidando de um bebê enquanto o pediatra analisa o outro. Aí o pediatra sempre fala assim no final da consulta, né, Farney? Gente, papai e mamãe, mais alguma dúvida em relação aos bebês? Aí eu tenho, Letícia. Então eu já viro para ela, eu já pergunto para ela, Letícia, tem mais alguma coisa? Aí ela, tem aquela situação no umbiguinho, lembra? Aí eu, é mesmo. Então, assim, ela me ajuda a recordar das coisas, assim, porque eu falo que eu é que ajudo elas a cuidarem, né? Que elas me ajudam muito, elas já estão grandinhas, já sabem. E eu coloquei as meninas para ajudar, padre, em tudo. Desde que chegaram em casa, os bebês, então eu já ensinei a dar banho. Então, elas com o umbiguinho, elas davam banho ainda, né? Assim, nos meninos. Então, eu fico vendo o Farney falando essa questão do dinheiro, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que ganham 3 vezes mais do que a nossa renda familiar. E ela tem um filho só. E ela fala, nossa, é muito difícil mesmo ter filho. E eu fico imaginando como que é
que vai ser a minha vida se eu tiver um outro filho, porque eu não vou saber dividir o amor que eu sinto pelo meu filho. Então, quando eu olho para isso, realmente é um ato egoísta, porque eu falo isso com ela, olha, o amor, quando você tem um filho só, você fica presa naquele amor ali, né? Só naquele filho. Quando você tem um outro filho, eu até compreendo, porque você ama tanto esse filho que você acha que não tem nada no mundo capaz de fazer esse amor dividir. Mas é o contrário, quando você tem outro filho, o amor que você tem todo por aquele filho, ele se multiplica. Ele dobra. Então imagina na minha casa, eu multipliquei 5 vezes esse amor, imagina quanto amor tem dentro de mim. Sim, e agora e alegria também, gente, e criança correndo, é uma a casa não vai estar vazia, né? E Nós gostamos de casa cheia, né, Fábio? E interessante que eu falava isso outro dia com os meus primos. Nós temos filho de 1 ano, né? Os bebezinhos Lucas e Laura. 1 aninho. Eu tenho 40 anos. Então, tipo assim, na minha história de vida, 39 anos, eu estava sem o Lucas e a Laura. Mas tem apenas 1 ano que eles estão conosco e parece que eles estão na nossa vida desde sempre. É estranho, eu não sei nem como externar isso em palavras. Eles já existem desde nós e parece que a nossa vida já não seria possível sem a existência deles, sabe? Porque aí eu percebo que a nossa vida é eles. Faz toda... quem é a minha vida hoje? A minha vida são os nossos filhos. Quem é a nossa vida? Os nossos filhos. Que benção. Bom, nós estamos chegando no final do nosso bloco. Fernanda, esse aqui é o momento Love My Man, em que você vai apresentar. Esse a gente criou agora na última reunião de pauta, Love My Man. Nem sei se é assim que diz, né? Em que você, como esposa, como tendo crescido ao lado desse homem de fé que vem testemunhar aqui sobre família, como é ter o Farney como homem de fé na sua vida? Eu falo, padre, que o Farney me ensina todos os dias um pouquinho a ser melhor, né? Se eu consigo ser, tudo isso que ele falou de mim aqui no bloco anterior, né? Se eu consigo ser um pouquinho disso, dessa presença de Deus na casa, no lar, na família, eu devo isso a ele, porque ele me ensina todos os dias a ser uma mulher de fé, ele me ensina todos os dias a ser uma mulher perseverante, ele me ajuda a permanecer, ele me dá assim a certeza de que tudo vai ficar bem, sabe? E ele estando ao meu lado é algo que me faz me sentir segura. Então eu me sinto uma mulher muito mais completa e realizada quando ele está do meu lado. Tanto é que quando ele saiu, foi para Rondônia, eu fiquei ali aqueles 9 dias, ali, quase 10 dias, assim, meu Deus, chega esse dia que ele vem, chega o dia, porque realmente faz falta para mim a presença dele. E eu ainda consigo sentir, padre, quando eu vejo a ligação do Farney, assim, me dá um frio ainda na barriga, sabe aquela coisa de namoro? Gente, eu sempre faço com ele. Que coisa eu falo assim, eu tô às vezes no trabalho, eu olho, se o telefone toca, eu olho, tá lá escrito Farney, né? Amor. Aí eu olho e falo assim, sabe quando dá aquela sensação assim gostosa? Então eu percebo assim, que isso ainda não morreu em mim. Aquela coisa gostosa de ouvir a voz lá do outro lado, mesmo que seja para ele bravo, às vezes querendo desabafar alguma coisa, mas ainda assim, o meu coração ainda se rejubila, assim, lá no íntimo, de ver assim, aquela chamada ali, aquela ligação. Então, assim, não podia ser uma outra pessoa na vida para me completar mesmo, sabe? Assim, ele me completa em todos os sentidos, assim. Me completa como mãe, como uma mulher de fé, como pregadora, como cantora, e em todos os sentidos, assim. Eu não poderia ser uma mulher mais feliz, assim, no mundo, né? Assim, agradeço todos os dias mesmo, porque não podia ser outra pessoa, né? Tem que pôr a musiquinha depois, viu? Produção. Que lindo. Gente, a gente vai então rodar a vinheta. Nós vamos ter que agora se despedir da Fernanda. Obrigado, você trouxe beleza para esse momento lata feia aqui. Estamos aqui, lata véia, né? Mas a gente vai agora terminar então esse momento com o Farney e a gente vai ter um momento de oração agora assim que vier o próximo bloco. Então, gente, gira a vinheta. Um abraço. Ainda processando a saída da Fernanda, que foi uma perda lastimável para esse podcast, a gente espera que não caia a audiência a partir de agora. Mas nós estamos voltando aqui então com o Farney, que é missionário, pregador, cantor, evangelizador, pai de 5 filhos.
não é? E que a gente estava falando sobre família, sobre filhos. Então a gente agora tem aquele nosso momentinho bate-bola. É um bloco que nós inventamos, nunca fizeram isso em lugar nenhum. A gente está fazendo aqui pela primeira vez. Basicamente, eu digo uma palavra, você diz a palavra que vem na sua cabeça. Por exemplo, se eu falar sonho, você fala sim, quero. Né? Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu respirar. Ok. Tá pronto? Estou. Família. Dignidade. Dignidade? Nossa, eu achei que você ia falar meu tudo. A Fernanda soltou o meu tudo lá atrás. Porque a família, ela traz a dignidade de um homem. Que gente estudada tem uma visão, um horizonte de entendimento mais amplo. Então vamos recapitular então, porque eu quebrei a coisa. Família. Dignidade. Fernanda. Amor. Filhos. Doação. Missão. Resposta. Resposta, que bom. Sonho. Luta. Ah, não é como? Deus. Essência. Crescer na fé. Crescer na fé. Caminho. Hombridade. Justiça. Valores. Virtudes. Valores e virtudes. Você tá preso no seu manual de catequese aí, ó. Isso não vale não, hein? Tá bem. E agora, claro, vou abrir. Não preciso dizer uma palavra. Uma resposta a essa pergunta que eu quero te fazer agora aqui, que me deu um branco, eu tô enrolando. Ela é assim: como é que você, Farney, hoje, se vê como um homem de fé? No início da caminhada, já chega já na maturidade de oferecer também, longe ainda, oscilando, não, firme na fé, enfim. Como você se vê como um homem de fé? Essa pergunta é importante, interessante, porque talvez no início da minha caminhada eu tinha uma visão de um homem de fé, de um homem mais aleluiado, sabe? Aleluiado? Isso é coisa de crente. Exatamente, mas era essa visão. Talvez havia um distanciamento, talvez, lá no início, de fé e vida e realidade. Hoje eu entendo que ser um homem de fé é fazer com que tudo aquilo que eu rezo, tudo aquilo que eu vivo, eu comungo, ele se torne real na minha vida. Sabe, a minha vida cotidiana, ela é uma resposta daquilo que eu oro, né? Da busca do transcendente, né? Ele tem que refletir nos meus atos, na minha vida de pai, na minha vida de trabalhador, na minha vida de esposo. Então, eu acho que não há outra possibilidade de expressar a fé e ser um homem de fé se a vida cotidiana não responde com aquilo que eu acredito. Você assiste futebol, Farney? Não. Não? É porque eu queria saber se você achava que o Operário tinha sido garfado pelo Cruzeiro ontem. Não. O Cruzeiro estava aqui ontem à noite jogando contra o Operário. Eu nem sei a que hora que a gente vai ao ar, mas o juiz, o VAR roubou. O Padre Wellington que está aqui esperando, ele confirma isso, né, Padre Wellington? Tá bem, então. É que se você não é cruzeirense, você vai estar liberado. Sou cruzeirense, mas eu não sofro. Bom, a gente vai resolver isso na saída, então. Bom, Farney, eu agradeço, então. Esse é o momento... Como é que é o nosso jargão? Esse é o momento em que o convidado faz a oração que nasce no coração. Então, convido você a rezar por nós, por quem está acompanhando aí, para que as pessoas possam pensar um pouco mais sobre família e filhos também. E daí, depois da oração, o padre dá a bênção e vai aparecer o GCzinho aqui com as redes sociais. Vocês podem ver o álbum de famílias da Fernanda e do Farney. As crianças, a gente tem que ter umas 10 redes sociais, porque são 5 crianças, né? Que tem de foto, coisa para postar lá. E a missão também, para vocês conhecerem. Claro, você vai poder seguir a nossa rede social também, porque uma das finalidades disso aqui é a gente evangelizar. Se você não seguir a gente não tem como te mandar o evangelho. Então segue, clica lá e vai acompanhar a gente também. Beleza? A ti a palavra, ó orante. Então, que Deus possa nos dar a graça, né, de viver e fazer aquilo que nós precisamos fazer. A graça para viver a realidade da nossa vida, a graça de corresponder
a graça de perceber que nós precisamos da graça de Deus e não sermos soberbos, de achar que nós possamos dar conta da nossa vida sem Deus, que nós possamos dar conta da nossa realidade sem Deus. Sem a graça de Deus a gente se perde, sem a graça de Deus a gente se confunde, sem a graça de Deus a gente vai desequilibrando a nossa vida, desordenando a nossa vida, desordenando o nosso convívio, os nossos relacionamentos. Então, eu peço sinceramente que Deus possa dar a cada um de nós que acompanha esse podcast agora essa docilidade à graça de Deus, essa capacidade de perceber que é dependente da graça de Deus. E nada podemos fazer sem a graça de Deus, sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus. Não sejamos, como falavam os pelagianos, pelagianismo, que achavam que poderia se salvar sem o auxílio da graça. Bastante mesmo, hein? Exatamente. Tá sobrando tempo, tem que fazer mais uns filhos. Que nós possamos não ser como Pelágio, mas ser como homens, ser como Santa Teresinha, perceber que é a graça de Deus que vai me dar a graça de viver e fazer aquilo que eu preciso fazer. É isso aí. Amém. Que benção, que bela oração. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Farney, te amo demais, cara. Você sabe que a gente tem uma história longa e eu espero que a gente possa ainda olhar para trás e lembrar desse podcast aqui e colher os frutos da maturidade do período que a gente vai viver para frente na fé ainda, viu? Amém. Muito obrigado, Padre. Gente, fique com Deus. A gente se encontra na semana que vem. Obrigado por nos acompanhar e segue a gente nas redes sociais.